Bom, pessoal, após a instalação, aqui no cantinho, após a instalação, foi feita a reinicialização, né? Aí nós vamos testar ele aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui, ó, e vou abrir ele. Eu não mandei ele criar na área de trabalho, né? Ó, como ele disse que é desconhecido, Delphi 32, o grande erro tá aqui, ó. Ele tá buscando esse Delphi 32.exe. Eu acho que no 32 bits, como ele é 32, esse aqui ele é 32 bits. Então no 32 bits ele roda sem problema. Quando ele vai para 64 bits é que ele tem uma incompatibilidade. Essa tela aqui ela não existe, tá? Quando fica assim, ó, fica desse jeito aqui. Aí o que a gente faz para resolver esse problema? A gente vai ter que vir aqui, clicar nele aqui, isso se o seu for 64 bits. Clica com o botão direito, vem aqui em propriedades, vem aqui em, deixa eu ver aqui, compatibilidade, e ó, executar este programa em modo de compatibilidade Windows XP Server Pack 3. Já está marcado aqui no meu, já veio por padrão, porque né, foi o último padrão dele, né? Então ele tá buscando como se fosse o Windows XP, certo? No de vocês isso aqui provavelmente vai estar desmarcado, então vocês têm que marcar e escolher o Windows XP, ou então vocês marcam o Windows Vista, certo? Eu vou cancelar porque o meu não deu problema. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou executar o Delphi. Certo? Vou dar uma minimizada aqui nas coisas. Vou fazer um programinha bem pequenininho aqui. Pequenininho mesmo. E vou abrir em paralelo com ele o Lazarus. Tá bem aqui ele, né? Vou abrir o Lazarus e vou abrir o Delphi, os dois juntos. Vou botar um aqui do lado do outro. Formulário, vou fazer a mesma coisa, né? Formulário aqui pequenininho. Olha aqui pro canto. O código bem aqui. Isso aqui é padrão, tá? Isso aqui sempre acontece, é um errinho. E cadê o inspetor de objetos? Acho que é minha memória que está com problema. Aqui, ó, inspetor de objetos está em português. Dá uma reduzida nisso aqui. Vou colocar ele bem aqui no canto. Tá um pouco distinto um do outro, mas é mais ou menos isso aqui, tá? Pronto, mais ou menos isso aí. Pronto. Então, a gente pode ver aqui de cara que o Delphi 7 e o Lazarus são simílimos, né? São idênticos. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou aumentar esse, vou jogar o Lazarus pra cá e também vou aumentar ele. Eu vou jogar ele, só que eu vou fazer ele assim, ó. Vamos observar aqui, ó, quantas abas eu tenho aqui no Delphi. Ó, tem um monte de aba pra cá e ó, eu ainda tenho mais, e mais, e mais, e mais, e um monte. Quantas eu tenho no Lazarus? Parou aqui, ó. Vai só até Pascal Script. Certo? Então a gente tem aí algumas questões, né? A primeira questão aqui, como eu já tinha dito para vocês, é referente a tamanho, né? Lógico que a gente tinha aqui um instalador com uns 700 mega mais ou menos, né? O que justifica o tamanho dele. E aqui a gente tem um instalador de 150, 120, 130, 100 alguma coisa, né? Eu posso até minimizar aqui
Então aqui é o... é isso mesmo, 114, tá? Então a gente tem aí essa questão aí, né? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro dar uma olhada aqui no código, né? Vamos abrir aqui para poder olhar aqui. Parte de código, se a gente observar bem, a gente tem um código bem semelhante, ó. Aqui embaixo tá verde, a gente tem aqui, ó, o DFM, e aqui embaixo a gente tem o LFM. O que é isso aqui, ó? Delphi, formulário. Lazarus, formulário. As uses, que são as classes que ele está usando. Ele está usando a classe formulário, né? Classes diálogo. Vou botar aqui para frente, ó. Deixa eu ver aqui. Tá? Então a gente tem basicamente as mesmas classes, tá? Isso não é exatamente um problema, né? É tudo mais ou menos igual. E aí, como eu tinha mostrado lá para vocês, a gente vai criar um código aqui. Como a gente vai aprender a programar primeiro no console e não aqui no ambiente de formulário, a primeira coisa que a gente vai fazer é close all, não vou salvar e vai ficar assim, branquinho. Depois eu venho para cá, fechar tudo, não salvar nada e ele fica assim. Aí eu vou colocar o Object Inspector aqui na mesma posição, certo? Para a gente ter mais ou menos aqui um comparativo. Vou clicar aqui nesse, vou vir aqui, ó, New, outro, e vou procurar aqui Console Application. Tá aqui, ó, na aba New. Eu tenho Application, as aplicações com formulário e tudo mais, e eu tenho aqui, ó, Console Application. Vou dar um OK aqui. Nasce apenas o código para mim, ó. Eu só tenho agora código. Eu só posso criar código. Eu posso até colocar ele cobrindo aquilo lá, que aquilo lá não vai fazer o Object Inspector. Eu não posso fechar ele, mas eu até posso fechar ele porque ele não vai ser muito útil nesse momento para mim. Não aqui nesse ambiente. Vou fechar aqui que não vai dar problema não. Vou aqui, ó, vou colocar novo. Marco Console Application. Dou um OK, peço para não salvar. E eu posso colocar aqui, ó, o nome da classe, o título. Eu não vou colocar título agora não. Depois a gente... Aí aqui ele... depois a gente coloca o título. Aqui ele... mensagem formada... Aqui são todas as pastas que vão ser criadas, né? Código destruidor, código construtor, parar em exceções. Ele já cria por default algumas coisas. Eu poderia desmarcar algumas coisas aqui, né? Construtores, mas teoricamente não é bom desmarcar o que está aí não. E aí o código. Aí vocês vão dizer assim, professor, esse código é pesado, né? Olha o que o Delphi te deu. Quantas linhas eu tenho aqui, ó? Bem pouquinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Quantas linhas o Lazarus me deu? Né? 76 linhas, né? Essas linhas em branco a gente também conta, tá? Mesmo que a gente bote espaço nelas, a gente conta, a não ser que você dê uma economizada. Então a gente tem aqui o mesmo tipo de aplicação, e a gente vai aprender a trabalhar primeiro aqui. Então a gente vai procurar, ó, adicione o seu programa aqui, neste espaço, neste intervalo. E o outro diz aqui, ó, insira o seu código aqui, ó, entre begin e end. Ora, se está entre begin e end, então eu também tenho que colocar begin end, certo? E o meu código vai ficar dentro desse begin e end. Em Pascal a gente tem uma coisinha um pouquinho diferente, né? Na verdade, Pascal é uma linguagem única que, independente do compilador, vai fazer a mesma coisa. O código que eu escrever num vai valer para o outro. Vamos observar. Write ln. Depois eu explico o que é cada termo. Certo? Write ln. Eu vou escrever aqui. Olá, mundo. Vou copiar esse código. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V e vou levar ele para o outro lado.
Vou executar aqui no Delphi. Pronto, executou. Vou executar ele aqui. Esse aqui demora um pouquinho mais para compilar, vocês vão ver isso. Ele ainda tá compilando, tá criando. Rolou aqui um terminate, teve um erro aqui. Deixa eu ver aqui. Ele tem algumas chatices, né? Tudo bem. Qual foi o erro que ele está dizendo aqui, ó? O erro foi esse end aqui, ó. Ele criou um end automático. Pronto, eu tirei o end. Aqui, ó, entre o begin e o end, tinha um end a mais ali quando eu dei o enter. E já foi, já rodou. Ai, professor, tem um problema aí, eu não vi nada. Você deu um comando dizendo assim: escreva tal coisa. Ele escreveu. Logo em seguida ele tem aqui, ó, terminate. Logo ele escreveu, terminou e fechou o programa. Ele simplesmente não deu tempo de você ver. O outro aqui fez isso por padrão. Para a gente poder ler, a gente vai escrever aqui, ó, ler ln ponto e vírgula. E aí eu vou executar de novo. Ó, apareceu lá, ó, olá mundo, ficou paradinho lá, né? E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Ler ln ponto e vírgula e vou executar. Apareceu lá o olá mundo. Já começou bem, né? Tá funcionando, os dois estão rodando. Então isso não é exatamente mais um problema. Vamos evoluir mais um pouquinho aqui. Eu vou trocar esse meu olá mundo, ou melhor, eu não vou nem trocar o meu olá mundo. Eu vou fazer alguma outra coisa aqui diferente. Deixa ele voltar à vida aqui, porque tá com pouca memória. Eu espero que não esteja travando o áudio. Pronto. Bom, aqui vai dar, eu tenho certeza que aqui vai dar um errinho, né? Mas eu vou fazer outra coisa aqui. Bom, eu escrevi o write. A palavra write significa ler, né? Vamos abrir aqui a internet, vamos dar uma olhadinha no inglês, né? O inglês ele é importante. O tradutor, Google Tradutor, aí eu tenho aqui, ó, write, escreva, ok? Read, ler, certo? Então beleza, eu tenho aqui, ó, escreva, eu dei um comando, por isso que a gente chama esse tipo de sistema imperativo, porque a gente está dando um comando para ele, uma ordem, escreva. O ln significa escreva e pule uma linha. Então agora a gente vai ter que colocar agora aqui o ler, né? Ler. Eu vou colocar aqui o ln. Vou abrir e vou fechar e por enquanto vai ficar vazio. Aqui em cima eu tenho que ler alguma coisa. Como ele só lê conta, ele só lê números, bem aqui, ó, embaixo desse My Application, eu vou escrever var de variável. Ó, o que aconteceu quando eu dei o enter? No lugar dele vir aqui para baixo, ele veio para cá, ó. Então eu entrei num bloco, né? Eu estou entrando num bloco. Observem que toda vez que isso acontece, ó, depois que você dá o begin, ele joga a palavra dois espaços para frente, ó, né? Então a gente tem um bloco aqui, ó. Então eu vou escrever aqui A, B, C e D, são as minhas variáveis. E eu tenho que declarar o tipo de variável. Eu vou dizer que a variável ela é integer, ponto e vírgula para encerrar. Vou voltar aqui no nosso bom inglês. Integer. Olha o que é integer em inglês: número inteiro, certo? Bom, eu já declarei aqui a minha variável. Vou voltar lá para o meu código, certo? Então eu vou ler A. Só que eu escrevi aqui olá mundo. Eu vou aproveitar que o código já está aqui. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C aqui, Ctrl V, e vou trocar isso aqui. Eu vou trocar aqui. Eu vou colocar aqui digite
número, aí A, né? Ctrl V de novo, digite outro. Bom, aí agora ler ln. Então eu vou ler e vou armazenar na variável B. E vou fazer uma operação. Vou dizer que C é igual a mais B. Galera, isso aqui é o máximo que alguém pode ensinar, certo? Ler alguma coisa, escrever alguma coisa na tela, ler alguma coisa, fazer uma operação matemática e dar uma resposta, né? O que a galera faz para melhorar aí são os laços de repetição, fazer soma, fazer iteração, e é o que a gente vai aprender com o tempo. Bom, agora eu tenho que dar uma resposta para isso aqui. Aí eu vou colocar aqui novamente o Ctrl V e vou fazer o seguinte: a soma é, vou dar um espaço. Aí eu vou colocar aqui uma vírgula e vou colocar aqui C, certo? Tem uma forma de eu controlar isso aqui. Isso aqui é só para a gente fazer um testezinho rápido. Vai dar um erro nesse ln, mas eu quero que vocês observem. Ele vai compilar, vai executar. Olá mundo, digite um número, tá? Digite um número, eu vou digitar 2. Digite outro número, 2. Quando eu der o Enter, a soma é 4. Engraçado, ele não deu o erro que eu esperava que ele desse, né? Quando eu der aqui o Enter novamente, ele... porque o D não foi... Eu criei 4 variáveis, né? A, B, C, D. Mas não tem problema não, aqui tá correto, ó. Olá mundo, digite um número, blá blá blá. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar o mesmo código. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V bem aqui. Vamos dar um Ctrl V bem aqui, ó. É o mesmo código, certo? O que estava escrito aqui eu joguei para cá. E vou executar. Esqueci de declarar as variáveis. Então vamos lá. Eu tenho agora, ó, embaixo das uses, eu vou escrever aqui variável. Eu vou colocar A, B, C. Vou colocar o ABC. Integer. Número inteiro, né? E vou executar de novo. E aí, olá mundo, digite um número, 1, digite outro número, 1, a soma é 2. Vou dar um Enter, resolvido o meu problema, né? Certo? Então aqui eu tenho 2 códigos que já me ajudam a fazer muita coisa. Eu posso multiplicar coisas, eu posso iterar coisas, né? Eu posso manipular essas coisas. Isso é uma grande vantagem, né? Você pode escrever aqui e resolver qualquer tipo de problema matemático, desde que você saiba aonde escrever. A vantagem do Delphi é essa, né? Ele é um pouquinho mais enxuto. Esse aqui já é um pouquinho mais carregado, porque você tem que descobrir aonde você vai escrever as coisas, né? Adicione o seu código de help, seu código de ajuda aqui. Que é meio chato mexer nisso aqui, eu não sei mexer nisso aqui direito, né? Porque eu estudei mais esse aqui. Esse aqui é o gratuito, a gente só vai mesmo usar esse espaço aqui. Eu acredito até que não seja necessário esse trecho aqui. Eu não vou apagar porque tenho medo que aconteça um bug aqui. Vamos evitar problema, né? Mas a ideia é essa, vocês trabalharem só com esse trecho aqui. Aí vocês devem estar pensando assim, o professor falou que tem o Delphi 7 e o Lazarus, mas ele também falou que tinha um outro, esse aqui, ó, bonitão aqui, ó, o Delphi 2009, tem o Delphi 2010, tem o Delphi XE2, ou é X2E, nunca lembro da ordem. Esse aqui é mais bonitão. Vamos observar um programa qualquer aqui, ó. Vou criar um novo projeto, tá? Eu vou criar um projeto, um form application, um formuláriozinho daquele. Não sei se vocês lembram, agora há pouco
a gente colocou as coisas aqui e, né, vocês viram que aquela aba, tinha uma aba standard bem aqui em cima, né? A única coisa que mudou é que elas vieram aqui pro lado, ó. Porém, quando eu clico, os botões, tá tudo aqui, ó. Dou 2 cliques, o botão veio pra cá, ó. Redimensiono ele, dou 2 cliques, ele já veio pra cá, ó. E o meu códigozinho tá aqui, ó, todo bonitinho. Vou escrever a mesma coisa que eu tinha escrito lá, ó. form1.color 2 ponto igual cl head ponto e vírgula, e vou executar. Quando eu executar, pronto, morreu, né? Eis o meu problema resolvido. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar tudo, não vou salvar nada e vou fazer todo o processo lá de novo, né? Vamos abrir aqui o console application e olha só, ele é muito semelhante ao Delphi 7. Na verdade não podia ser nem tão diferente, né? Porque esse aqui e esse aqui foram criados pela mesma empresa. Esse aqui foi criado pela Borland e esse aqui pela CodeGear. A CodeGear comprou a Borland, então eles se aproveitaram daquilo que eles compraram, né? Você vê aqui, ó, app tipo console, sysutils, tá tudo igualzinho aqui. O único diferencial é esse try except. O que ele está querendo fazer aqui, ó? Aí ele puxou uma coisa que tinha mais aqui nesse outro. Que o try except é uma função em que a gente pode fazer o seguinte, ó, try, que vai vir aqui, ó. O que é try? Travou de novo, desculpem, tá? Mas o problema está no computador. Pronto, o try é experimentar. Tem outras coisas que a gente pode tentar, tá? E aí tem o except, né? Então tenta isso aqui. Se der algum erro, qualquer mensagem de erro que acontecer aqui, ele vai para o except, que é uma exceção. Ele tenta esse código. Se der erro, ele vai para esse. Esse aqui geralmente, aí galera, deu erro. O try except é só para você evitar bug, certo? E aí, vamos voltar aqui, vamos minimizar, e eu vou fazer a mesma coisa lá. Eu vou copiar esse código aqui todinho e vou jogar ele aqui dentro. Se ele me permitir fazer isso, é claro. Eu tô com muita coisa aberta, então ele não tá aguentando, certo? Vou dar um enter aqui. Pronto. Ctrl V. E aí tá faltando, obviamente, as variáveis, né? Eu venho aqui, ó, variáveis A, B, C do tipo inteiro, número inteiro. Pronto, ó, tá vendo? Quando eu fiz isso, olha o que aconteceu, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou bloquear isso aqui. Quando eu fiz isso, olha o que aconteceu, tá? Não foi declarado A, não foi declarado B, né? Então eu venho aqui, apago isso, coloco aqui meu ponto e vírgula, as mensagens de erro foram todas embora, eu venho aqui e executo. Aparece a mesma coisa, ó. Olá mundo, digite um número 2, digite outro número 3, a soma de 2 e 3 é 5, certo? E aí quando eu der o enter novamente, acabou aqui o meu problema, certo? Então nós temos aqui 3 programas criando, né, 3 compiladores que fazem a mesma coisa, criando programas de computador. No laboratório nós vamos usar o Lazarus. Em casa vocês podem usar o Lazarus e os dois Delphi,
Eu aconselho vocês usarem o 7 ou então o 2009. Para coisas profissionais a gente vai usar o 2009. O Lazarus tem só a grande vantagem de ser free, né? O 2009, se você for fazer alguma coisa comercial, compre-o para evitar problemas na justiça, né? E alguns problemas na justiça eles são bem carinhos. Tá certo, galera? Valeu, muito obrigado. Até o dia da aula aí.